A evolução tecnológica e a empresarial do agronegócio trouxeram como benefício maior oferta de oportunidades ao produtor rural. Por outro lado, também está exigindo cada vez mais controle e organização empresarial. É comum que no uso lá no dia a dia da propriedade, a demanda pelos escritórios de assessoria ou por profissionais especializados são buscados, estão ali uma demanda cada vez maior. E é sobre isso que nós vamos conversar com Antônio Demar dos Santos, consultor tributário, já com uma longa experiência dentro da contabilidade rural. Tem muitos dias, senhores, eu trabalhei lá com ele em 1991. Então é que nós começamos muito jovens, né, Antônio? Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Bem isso. Começamos jovens, né? Graças a Deus. Sim. Conseguimos aí conhecimentos vastos nessa área, né, Fabélia? E o seu programa, como sempre, trazendo temas interessantes aos produtores, objetividade, né? Isso é rico. E eu gosto muito de tratar aqui quando a gente fala dessa parte tributária, eu gosto desses detalhes, porque às vezes o produtor pode ter ali no final do ano uma perda que, se ele não tiver anotando, porque às vezes a gente começa a pensar que fazer esse controle é muito complicado. Não, às vezes pode começar ali registrando tudo, né, Antônio? É o primeiro passo, né? É bem isso. O homem do campo virou produtor e o produtor virou um empresário. E a gente entende que exatamente assim ele deve tratar o negócio dele. O que era talvez insignificante, ou que era pequeno, virou médio ou grande. E em todo sentido, né? A gente vê aí o agronegócio colaborando exatamente com o país todo, né? PIB, com o estado, com o nosso município. É um orgulho ser produtor, né? E eu sou produtor também, Fabélia. E vejo assim os dois lados, né? O campo e a mesa, e o tratamento e os reflexos da legislação para os produtores. Isso é que me fez aí ter a grata sorte de poder estar aqui com você, discutindo exatamente temas importantes que são esses relativos à tributação, à sucessão, às conformidades, né? Sejam elas trabalhistas, sejam tributárias, sejam de compliance de patrimônio, e até linkado a isso o compliance ambiental, que muito bem os parceiros seus tratam aqui, né? Hoje o produtor rural precisa realmente tratar o negócio dele como um grande empresário e, por isso, dedicar em organizações, né, em planejamentos. Antônio, inclusive, especialmente a gente que, os produtores quase todos, eles não são produtores de 5 anos para cá ou de 10 anos para cá, eles têm uma história no campo, eles também sentem isso. Lá no início dos anos 90, era uma exigência, vamos dizer assim, linear. Aí começou a cobrar isso, cobrar aquilo, exigir. Não havia ali uma obrigatoriedade de registro de funcionários. Então, e de repente começou a exigir uma segurança para o funcionário, começou a exigir que o produtor compre com nota fiscal, que ele venda com nota fiscal. Então, tudo foi ali que começou essa evolução para o homem do campo se tornar o empresário que é hoje. Com certeza, exatamente quando você era nossa parceira, naquela época a legislação da Previdência Social possibilitou aí a opção do produtor rural em quando formalizado a contratação do homem do campo, do trabalhador, ele poderia pagar a Previdência pela folha de pagamento ou pelas remunerações. E isso lá em 1990, 91, Fabélia. E agora, exatamente 30 anos, né? Nós estamos vivenciando de novo essa possibilidade que é justa, né? A gente entende, Fabélia, ou pelo faturamento ou pela folha. Exatamente, as opções, né? Que é aquela questão do fundo rural. Exato. E olha bem, falando exatamente nisso, o que o produtor rural tem que fazer? A gente entende que ele deve ser bem profissional, inclusive, Fabélia, na hora de contratar,
né? O formato da contratação em relação a salário, diferenciar salário de remuneração total, os adicionais que são devidos, as horas extras que são elaboradas lá, controles, pagamentos, isso tudo influencia em custos e, logicamente, em riscos desnecessários que às vezes o produtor rural corre. Antônio, que a gente viu aí ainda a ProSoja MT fazendo esse circuito todo, e esse mês de agosto ela está fazendo toda essa explanação. Isso aí é uma ação muito benéfica, né? Com certeza, de grande valia, né? Até parabenizo a ProSoja aí pela iniciativa e pelo tema tão importante, né? Produzir da porteira para dentro é complexo, mas já não é suficiente, né? A gente sabe que o produtor rural é eficiente lá dentro e agora ele precisa realmente estar ligado a tudo, mercado e inclusive tributação, que é o caso do circuito da ProSoja. Acho isso interessante mesmo. Acho até, Fabíola, que nós podemos trabalhar mais esse assunto por aqui, né? Na nossa região, cuidando dos produtores, inclusive através desse excelente programa seu, né? Sucesso do Campo. O que nós falávamos, Fabíola, na eficiência do produtor rural em cumprir normas, achar formas dentro da legislação para estar conforme, ou seja, atender às conformidades e economizar com isso. Esse é o objetivo do produtor empresário. Eu acho que esse deve ser uma meta, melhor dizendo, dele. A remuneração está correta para o seu trabalhador e ele usando o que a legislação permite para não ser tributado em tudo que ele paga para o... É isso, né? É isso, excessivamente. Porque não é tirar renda de ninguém. De forma alguma. Na verdade, é pagar bem sem gastar mais. Ou seja, com o mesmo montante combinado para o pagamento do colaborador, você formalizar isso de forma que não haja outros acréscimos que sejam os tributos ou a própria previdência, né? Inclusive, previdência, vamos falar, optar pelo fundo rural pagando pela produção ou pelas remunerações, ou mesclar. Como mesclar? Olha, a gente sabe, Fabíola, na região existem famílias que exploram entre si o grupo familiar, né? Então, logicamente, eu tenho várias pessoas envolvidas num condomínio, se assim for a exploração, e, logicamente, entre eles é de se fazer um planejamento. Ou seja, não quer dizer que um membro da família não possa optar por outro regime de pagamento da Previdência. Pode ser um pela produção, outro membro do grupo familiar ou do condomínio em regime de pagamento pelas remunerações, né? Então, isso, quando que é viável isso? Quando se faz plano, quando se calcula e encontra formas legais previstas em lei de economizar. É isso, conformidade é por aí. Vamos lá, eu exploro em regime de condomínio, mas a área que eu exploro é cedida para mim explorar ou para o meu grupo familiar em regime de arrendamento ou em regime de parceria. Qual é o mais viável, qual é o mais interessante para ambas as partes, sejam os proprietários dos imóveis e os exploradores desses imóveis? Isso requer o quê? Um estudo tributário a respeito do fato para assim ser aplicado pelo produtor, né? Nós sabemos que temos ferramentas eficientíssimas para pagar legal, mas pagar menos impostos, que são exatamente as holdings rurais, as holdings familiares, que possibilitam aí essa ferramenta espetacular para organizar sucessão de patrimônio, sucessão de gestão e tributação. Ou seja, nós temos ferramentas dentro da legislação brasileira que nos possibilitam realmente trabalhar legal, recolher menos impostos e estar conforme. Então, o que a gente diz para o produtor rural é que ele seja realmente um produtor empresário, que ele cuide do negócio dele, que ele não deixe isso apenas para resolver quando acontecer algo. Ele vai estar perdendo dinheiro hoje e sempre e no futuro.
É assim, e quando eu tenho funcionários? Porque existem umas nomenclaturas que aí eu tenho prêmio, bonificação, tem um outro também. Gratificação. Comissão. Tem a comissão, aí tem aí uma série de coisas aí, horas extras, né? Onde é banco de horas, onde é que eu posso ter, porque eu sei que tem alguma coisa disso aí que não paga nem imposto de renda, o funcionário não vai ter que descontar dele, o INSS, como é que é? Fabélia, isso aí é exatamente o compliance trabalhista. O que é? Contratar corretamente. O que é contratar corretamente? Na função realmente que vai ser desempenhada pelo colaborador, usar o contrato aditivo para formalizar as demais funções, ou seja, a integridade das funções que são elaboradas, para se determinar um plano de cargos e salários, para nós sairmos da exigência da equiparação salarial, que isso é muito comum existir. Nós sabemos que os colaboradores têm, dentro da grande maioria, direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade. Quem vai atestar são os laudos, né, desenvolvidos pelas empresas próprias do ramo. Nós sabemos que temos a elaboração de horas extras durante um período, pelo menos de safra, que é plantio e colheita, domingos e feriados. Isso é comum na região e normalmente o produtor rural deixa passar de estar atento nesse aspecto, porque ele entende que pagando uma comissão que não deveria ou não necessitaria ser comissão, o termo poderia ser premiação, mas depende de uma formalização para se pagar prêmio. Mas existem todas essas ferramentas, esse plano de ação para regularizar e economizar. O produtor rural precisa estar atento nisso, Fabélia. E agora é o momento, né? Contratações para as próximas safras, acho que é a hora. Bom, nosso tempo está esgotado. Antônio, obrigada. A gente volta a falar ainda sobre esses assuntos. Eu que lhe agradeço, será um prazer.